Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Para Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Estamos retornando com os nossos vídeos e, em tempo, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, repleto de muitas conquistas e de muita consciência. Que nós sejamos capazes de trabalhar com muito afinco e, assim, fazer de 2023 o grande ano, um dos melhores das nossas vidas. Bom, dito isso, o tema que eu trago hoje para vocês é o Amaci. Falando muito resumidamente sobre o Amaci, é uma cerimônia que faz parte da nossa ritualística, da ritualística de Umbanda, e é um advento trazido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e por Pai Antônio. E consiste em um banho de ervas para fortalecimento do ori dos membros de uma corrente mediúnica de um terreiro, tá? E como tudo na nossa Umbanda, é preciso preparar. O Amaci é uma cerimônia que conta com muito preparo, tanto nos procedimentos anteriores à cerimônia dentro do terreiro. O Amaci só pode ser feito dentro do terreiro, quanto por parte daqueles que vão receber o banho. É importante ressaltar que o Amaci não se dá somente naquele momento rápido do ritual dentro do terreiro. Dias antes, o preparo já começa na escolha das ervas e tudo que vai ser utilizado no preparo do banho. E segue com a escolha das pessoas que poderão macerar as ervas, porque essas pessoas devem estar com toda a sua atenção, na verdade, com toda a sua intenção voltada para aquele orixá correspondente à erva que a pessoa está manuseando. As pessoas que maceram as ervas, elas devem seguir preceitos antes do preparo do banho. E elas precisam entender que o bom andamento do trabalho também depende delas, das intenções, dos sentimentos, das vibrações que são depositadas ali naquela tarefa. No preparo do Amaci, não vai só a energia da erva, da água, também tem a energia do guia espiritual do terreiro, que vai consagrar o banho naquele momento, tem a energia do médium que vai receber, com todos os trabalhadores que o sustentam, com seus orixás, guias de frente, assim como a energia também da pessoa que macerou aquela erva. Então, é um conjunto de fatores que vai se combinar para deixar cada um dos indivíduos daquela corrente mediúnica mais harmonizado e fortalecido. Um outro tipo de preparo é a escolha dos pontos cantados que a curimba vai cantar durante aquela ocasião. E em relação aos médios que vão receber o Amaci, eles também devem se preparar antes e depois do ritual. E esse período exato de preparação, de resguardo, tanto antes do ritual quanto depois, isso vai ser definido por cada dirigente espiritual de cada casa. O resguardo ele pode variar, ocorrendo antes do Amaci, depois, mas de qualquer maneira, independente das regras do terreiro que você trabalha, é importante manter o bom senso. É fundamental que haja uma preparação não somente do seu corpo físico, mas também do seu mental, para que você receba bem, de forma apropriada, a energia do Amaci. É bom que a gente, alguns dias antes do Amaci, comece a se afastar de algumas conversas, de algumas notícias que vão trazer aborrecimento ou despertar sentimentos ruins, como raiva, como revolta. Evitar o excesso ou, em sua totalidade, a ingestão de carne vermelha ou qualquer tipo de carne, a prática sexual, o fumo, o álcool. Com tudo isso, o nosso corpo começa a fazer uma autolimpeza, E no dia do Amaci, o médium que vai receber esse banho já está com o mental e o corpo físico mais propícios para o recebimento dessa energia. Mas afinal, qual é a finalidade do Amaci? O que esse banho de ervas tem de tão especial?
Bom, o termo amacie primeiro vem de amaciar, de deixar macio, maleável, receptivo. O amacia é um banho especial que ocorre esporadicamente, né, de tempos em tempos, e tem o intuito de estabelecer quando a gente está se referindo a um médium iniciado, ou intensificar quando a gente está se referindo a um membro habitual da corrente mediúnica, a conexão daquele médium com seus orixás através da limpeza do chakra coronário, que fica aqui no topo da nossa cabeça. Em algumas casas, o ritual do amaci é realizado no processo de iniciação dos filhos, ou seja, aquela pessoa que deseja se tornar membro de uma corrente mediúnica, um trabalhador, ele precisa receber o banho do amaci. Já em outras casas, o amaci acontece de tempos em tempos, sob a orientação dos dirigentes espirituais. Essas orientações vêm da espiritualidade e vão definir um intervalo de tempo para a realização desse ritual. Se vai ser semestral, se vai ser anual, ou se a casa está vivenciando um momento específico que pede a realização do amaci para o fortalecimento da corrente, né? E também essas orientações vão definir o formato da realização desse ritual. Porque em algumas casas o amaci é do corpo todo, da cabeça até o pé. Em outras casas é só a cabeça do médium, né? Assim como vai definir também qual é o material que vai ser utilizado, ervas, cascas de árvores, flores, sementes, favas, até o tipo de água mineral, água de diferentes pontos da natureza, do rio, da cachoeira, do mar, da chuva, de mina, orvalho. Então, tanto a forma do ritual, como vai ser, e o período de tempos, em tempos, o intervalo, tudo isso chega aos dirigentes materiais e aos filhos do terreiro através da orientação dos dirigentes espirituais de cada casa. Por ser de enorme importância, o amaci é preparado por uma entidade espiritual ou chega através das orientações de uma entidade espiritual, o guia-chefe do terreiro ou o chefe do culto. Isso porque tudo precisa estar de acordo com os orixás do filho que vai receber aquele amaci. Caso essa informação já seja conhecida, né? Quem é o pai, quem é a mãe. E no caso dos médios que são iniciados ou iniciantes que ainda não tiveram sua confirmação de Eledá, prepara-se o amaci para Oxalá, porque todos somos filhos de Oxalá. Então, dessa forma, fica muito claro que não existe uma fórmula fechada para o banho de amaci. O que vai ali naquela água? Cada casa tem a sua preparação, cada indivíduo tem a sua necessidade. Então, se é desta maneira uma coisa tão individual, respeitando essa individualidade, essa necessidade, a gente não pode, gente, fazer amaci em casa com esse líquido que vem no frasquinho que a gente compra na internet do Shopee, tá? Isso é muita irresponsabilidade. Você está jogando no seu ori, no seu chakra coronário, que é de suma importância, que é a sua ligação com o divino, uma água, um líquido que você nem sabe o que é. Então, pelo amor de Deus, muita atenção nisso, não façam isso. E como funciona o amaci, né? Acabei de falar, antes de tudo a gente precisa entender que de maneira assim bem simbólica e muito resumida, nós médiuns somos ferramentas que são usadas pela espiritualidade superior em favor do outro, da comunhão, da paz. E como uma boa ferramenta, a gente precisa estar afiado, né, para fazer o nosso trabalho de uma maneira decente, de qualidade, certinho, não dá furo, né? E de tempos em tempos, toda ferramenta ela precisa de um reparo, né? E esse reparo vai chegar aos médiuns através do amaci. Nós temos no nosso corpo 7 centros de fluxo energético, que são conhecidos como chakra, né, que vem do sânscrito roda, disco ou centro. Sendo o chakra coronário aqui da nossa coroa, o do topo da nossa cabeça, o responsável pela nossa conexão com a espiritualidade. Então a gente pode pensar no chakra, qualquer um deles, como uma espécie de ventilador ou exaustor. Sabe aqueles respiradores enormes que a gente vê nos telhados de algumas construções trabalhando na exaustão? Porque os chakras, eles puxam a energia do ambiente e também expelem a nossa.
Então, à medida que o tempo passa, esses ventiladores, esses respiradores vão trabalhando e vão acumulando poeira, sujidade, impureza nas pás, e aí eles começam a rotacionar numa velocidade que não é a velocidade certa, não é adequada, e assim a ventilação e a exaustão elas acabam ficando prejudicadas. Da mesma forma somos nós, né? Ao longo do tempo, a gente vai acumulando impurezas no nosso chakra, e isso prejudica a forma como a gente se conecta e como a gente se comunica e recebe a comunicação do superior, do plano superior. E o que esse banho, né, esse reparo, que é o amaci, que a gente recebe, tem de tão especial? Ele vai fortalecer a nossa conexão com o nosso orixá, de cabeça, com os nossos orixás. E, consequentemente, vão fortalecer as nossas conexões com os nossos guias espirituais, né? Aqueles que são vão trazer a mensagem, né? São representantes direto do plano superior. Então, quando a gente passa pelo amaci, a gente sente uma limpeza muito profunda dentro da gente. E é o que acontece realmente, não só pela força das ervas que atuam no nosso corpo sutil, mas também porque a gente se prepara para fazer esse amaci. Então, a gente já se purifica de alguma forma. O amaci, ele desperta em todos nós, médiuns que estamos recebendo esse banho, as faculdades mais nobres, que ainda estão um pouco adormecidas. Ele vai descarregar e vai apaziguar o nosso chakra coronário. E vai nos ajudar a nos religar, a nos ligar, a nos conectar aos nossos orixás, nossos guias, fazendo com que a gente tenha interiorizada essa vibração, essa energia, o poder do orixá. Quando a gente recebe o amaci, a gente entra em contato direto com o poder do orixá. E é um momento de grande emoção pra gente, é um momento que a gente deve fazer muita reverência, de muito amor, de muita devoção, que a gente está recebendo ali o axé daqueles que nos sustentam. Uma reafirmação do compromisso que a gente assume com nossos orixás, com a Umbanda, com o plano espiritual e com a egrégora da casa onde a gente trabalha. Mas e aí? Eu faço meu amaci, vou embora? É isso? É só isso? Não. Além do resguardo que você fez previamente, antes do amaci, você vai ficar de resguardo por mais um tempo após o amaci. Vai ficar de resguardo pelo tempo que a casa que você trabalha define em relação à alimentação, à prática sexual, ao uso de drogas lícitas e ilícitas. E após o ritual do amaci, é muito comum que os filhos, quem recebeu o amaci, os filhos de santo, eles usem um tecido branco cobrindo a cabeça. É de extrema importância que a gente resguarde a nossa cabeça quando ela está banhada, evitando a exposição do chakra, né, trabalhado de maneira a intensificar que a gente tenha o aproveitamento total, a absorção da energia que foi depositada ali. E além disso, a gente também deve proteger o nosso chakra recém-banhado, recém-energizado, trabalhado tão recentemente, da aproximação de toda e qualquer energia que não seja tão salutar. Enfim, o amaci é uma cerimônia única, divina, e quando bem realizada, o médium vai perceber as mudanças que vão acontecer na sua vida espiritual e, consequentemente, em toda a vida, né? Ele vai se sentir mais forte, ele vai se sentir mais conectado, ele vai se sentir mais puro, com uma vibração mais positiva e sendo muito mais capaz de trabalhar bem como ferramenta e entregar aquilo que os guias esperam da gente, né? Uma boa comunicação, uma boa conduta, a busca do melhor. Enfim, o amaci é tudo de bom. É um momento único que a gente deve reverenciar aqueles que nos sustentam, porque é deles que vem a força para a gente trabalhar e seguir a nossa espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que ele tenha sido muito útil e espero os likes de vocês aí no nosso canal e esperem novos vídeos que vão chegar. Um feliz ano novo e até a próxima. Tchau, tchau!